Do dia a dia da nossa gente assisense. Os fatos e acontecimentos que são notícias passam aqui pelo quadro Frente a Frente da Rádio Alternativa Assisense, com a presença de entidades, instituições e personalidades de nosso município, contando suas histórias ou divulgando seus eventos, produtos ou serviços através de nossos microfones e pelas lentes de nossas câmeras. Quadro Frente a Frente, o espaço mais democrático e imparcial da imprensa assisense. Está no ar, Frente a Frente. A apresentação, Robert Garrod. Ok, muito bom dia, São Francisco de Assis, muito bom dia a você que nos acompanha. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Manhã Alternativa, segunda edição, e o quadro Frente a Frente. Você que está nos ouvindo na sua residência, você que está nos acompanhando pelo aplicativo, pelo site, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. E você que está nos acompanhando pela live, nós estamos aqui hoje com o enfermeiro Gilmar Ramos, ele que é responsável pela unidade Sentinela aqui do município de São Francisco de Assis, e nós vamos trazer alguns assuntos importantes, mas eu quero, Gilmar, te cumprimentar inicialmente. E antes da gente falar da situação atual, que é uma situação muito próxima do 100% positivo, mas não aquele positivo do exame, mas positivo no sentido de que nós estamos chegando nos objetivos que a gente há pouco tempo atrás imaginava quase impossível. Hoje nós estamos chegando a números baixíssimos e em alguns momentos zerando os casos em São Chico. Gilmar, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, e eu quero que tu me conte um pouco da tua experiência, que deve ter sido momentos de muita aflição, momento de muita dúvida, de muita incerteza e, acima de tudo, de muito medo. Bom dia. Bom dia, Robert, bom dia, comunidade cisense, ouvintes da rádio. Quero parabenizar vocês pelo brilhante trabalho que tem feito para o nosso município aí. A emissora, sem dúvida nenhuma, é uma grande colaboradora das informações importantíssimas para o nosso município, né? E então gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né? Uhum. E prestando esse pouco de esclarecimento assim do que aconteceu na nossa trajetória, né? Durante as fases mais brabas, né, que tivemos, que foi os últimos meses aí. Gilmar, a unidade Sentinela, ela abriu já junto quando começou ali o coronavírus, ou deu uma demoradinha até se organizar a estrutura, tudo? Como é que foi? A unidade Sentinela, ela abriu se não me falha a memória, em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Mas ela era junto com o hospital ali? Não, ela funcionava lá no ambulatório do CAPS lá em cima, né, na frente lá. Eu não iniciei, né, nesse período. Eu assumi a unidade em março deste ano agora. Isso. No fervor ali, na parte mais crítica. Isso. Pegamos os 5 meses mais críticos que teve de pandemia, né? Porque foi quando deu aquela explosão do fim do ano ali, né? Que muitas pessoas, eu sou uma delas, que a gente imaginava ali no final do ano que estava indo embora o vírus. E ele veio com toda a força ali em fevereiro, começou tudo de novo, foi um caos total, né, João? Exatamente. Então, assim, os meses de março até final de julho, ali aqueles 5 meses, foi bastante crítico mesmo o nosso caso, nosso município. Foi quando o governo colocou as bandeiras, né? Não sei se tu lembra, né? De vermelha e preta, para aqueles distanciamentos e protocolos de maiores cuidados. Foi quando nós tivemos uma fase bem crítica mesmo municipal. Naquele momento, assim, tu tem lembrança, assim, de algum episódio marcante nesse sentido? Porque além das perdas, nós tivemos muitas pessoas também que adoeceram e quase se despediram, né? E graças a Deus, né? A gente colocando sempre Deus, né? E também o trabalho, né? De toda a infraestrutura, não só da Sentinela, mas também dos locais onde eles foram realocados, né? Por uma questão de estrutura. Tu sentia, eu lembro de algumas reportagens da RBS, por exemplo, dos responsáveis, chefe, chorando por ter que optar quem que ia ser entubado e ia para um leito. Nós chegamos a viver isso aqui em São Chico, naquele período, assim, de ter que, por exemplo, não tem para onde levar o fulano. Então, Robert, nós tivemos um apoio muito importante, uma parceria muito grande, né,
Unidade Sentinela, Secretaria Municipal de Saúde e o hospital. Nós temos uma vantagem, pode-se dizer assim, uma vantagem ímpar, que uma das nossas médicas, que é a doutora Fabiola, ela também atua na unidade Covid do hospital. Atuou o período todo, né? Ela é uma médica intensivista do hospital e trabalhando conosco também. Então nós tínhamos essa facilidade, entre aspas, de conseguirmos o paciente mais grave que chegava na nossa unidade, a gente já tinha aquele ápice assim de conseguir a internação um pouco mais rápida. Obviamente que quando fosse necessário UTIs, né, já seria um passo mais aquém, né? Já entra por um cadastro, tudo mais, e os médicos realizam esse cadastro lá no hospital com os outros hospitais que têm as vagas disponíveis. Então essa parte da hospitalização, vamos dizer, fora de São Chico, não passava pelo Sentinela, né? Não, isso aí daí é hospital. Isso é uma coisa direta entre eles, né? Gilmar, outra coisa também que a gente percebia, muitas pessoas tinham muito medo da intubação, né? Então elas acabavam tenteando, como diz o gaúcho, ficando por casa, porque vai melhorar, e tomando aquele medicamento que estavam mandando tomar e tal, que a gente sabe, né? E o Sentinela recebia muita gente já atrasada lá, não? Bastante. Isso aí foi um dos grandes casos assim que nos deixou mais apreensivos. Realmente, Robert, era isso aí que acontecia. As pessoas deixavam muito tempo para procurar o atendimento médico. A unidade sempre esteve à disposição, né, nos períodos da manhã e de tarde. O meu celular acabou sendo sem problema algum, todo mundo teve acesso, era finais de semana, a gente trabalhava direto. Quando dava os dias de teste nos finais de semana, eu ia lá, abria a unidade e realizava os testes, justamente para não deixar que ultrapassassem esses períodos, né? Para a gente ter um diagnóstico mais completo, mais eficaz, para poder fazer o tratamento no paciente. Então, infelizmente para nós, obteve esse problema, que foi a demora. Em vários casos, as pessoas deixavam mais tempo para nos procurar. Sim. Né? E aí agravava mais a situação do paciente. Porque o Covid, lamentavelmente, ele é tem certos organismos que ele age com uma rapidez extraordinária. Muito rápido. E as pessoas que ficavam tentando combater com azitromicina e algumas outras coisas, e aí o organismo não conseguia dar a resposta necessária. Exato. E aí a pessoa, quando chegava lá, já estava com 50% do pulmão comprometido muitas vezes, né? E não percebia que estava naquela situação. Exatamente. Porque dificilmente, hoje eu acredito que bastante gente tenha, eu sou um que tem em casa, mas ninguém tinha oxímetro em casa. Quem é que tinha oxímetro? Realmente. Perfeito. Então como é que tu vai saber a tua oxigenação do sangue se tu não tem? Isso. Né? Isso. Então as pessoas não sabiam muitas vezes que já estava se agravando a coisa. Né, várias vezes a tua forma de respirar, por exemplo, né, Robert, tu respira normalmente, mas o teu pulmão está super acometido. E logicamente a gente tem um mecanismo no nosso organismo que faz com que nós forceje a vontade que nós quisermos. Eu quero respirar fundo, eu vou fazer respiração funda, né? Eu vou fazer isso aqui, mas daqui a pouco eu estou fazendo e estou com tudo, né, basicamente comprometido lá dentro. Então tem essa parte bem importante. E hoje, logicamente, todo mundo, bem como tu disseste, tem um oxímetro em casa. Isso auxilia muito as pessoas. Tu sabe que eu acho que auxilia muito também na questão psicológica, porque eu falava aqui contigo fora do ar, porque o oxímetro, eu sou um que eu falo particularmente, eu uso muito as minhas histórias para ajudar, para colaborar com os entrevistados. Eu sou um que comprei o oxímetro não tanto pela questão, vamos dizer, saúde, mas mais por uma tranquilidade. Quando eu me sentia ruim por uma questão até psicológica, muitas vezes eu ia lá no oxímetro, tá 99%, então eu tô bem, né? Exato. Não quer dizer que não vamos dizer para as pessoas que usam o oxímetro em casa, tá 99%, não precisa ir na unidade. Tá te sentindo ruim, vai lá, né? Obviamente, com certeza. Mas tranquiliza um pouco, né? Tranquiliza. Não, a parte psicológica várias vezes foi muito mais afetada do que o próprio vírus, né? No corpo da pessoa, no organismo, né? Desculpa. Então, logicamente que a gente sempre proporcionou, dentro dos nossos limites, um atendimento humanizado, o máximo possível, para que a gente conseguisse acolher bem o paciente, né? Sim. Sempre estou dizendo o seguinte: o paciente não procura uma unidade de saúde, uma brincadeira, entre aspas, para fazer a unha. Ele vai lá porque ele tem uma necessidade. Então, a gente deve se doar o máximo que puder para que esse paciente seja bem atendido, né?
para que ele volte para casa, pelo menos com uma certeza de que a gente tentou fazer o melhor por ele. Exatamente. Né? Gilmar, existia eu não sei se ainda é assim o procedimento, que eu acho que também as pessoas acabavam, de uma certa forma, se preocupando ainda mais. E acho que aí que o psicológico afetava. Porque existia uma certa instrução assim, ó, bom, se tu tá com um sintoma e não tá grave, fica em casa, não vai na unidade. Muitas vezes, ali quando deu aquele fervo, né? E aí a pessoa... Então, quer dizer, a pessoa tinha que esperar piorar para procurar o hospital, vamos dizer assim. Então, Robert, o que acontece nesse sistema, por exemplo? Não é que a gente quisesse que as pessoas ficassem mais graves. Era um protocolo. Então. Isso. Por que é um protocolo? O vírus, ele começa a se manifestar no nosso organismo, como a gente diz assim, a carga viral mais alta dele. Hoje, eu vou conseguir pegar num paciente que ele já está lá com 7, 8 dias de sintomas. Uhum. Entende? Na época ali, em 4 dias a gente já conseguia pegar essa carga viral do paciente. Então, o que adiantava? O Robert vai lá no 2º dia de sintomas, tá? Ele chegava insistentemente ou na farmácia ou lá na unidade querendo fazer o teste. Uhum. Os nossos protocolos não deixavam que isso acontecesse. Aí o paciente chegava na farmácia e omitia os dias de sintomas. Chegava lá e dizia pro pessoal, eu já tô há 5 dias. Aí fazia. O que acontecia? Dava negativo. Esse paciente voltava para casa tranquilo e podendo estar contaminado com o vírus e acabava contaminando um círculo maior de pessoas. Então, para nós, Robert, o protocolo sempre foi muito correto. Sempre quisemos seguir ele na risca para dar segurança tanto para o paciente quanto para nós como profissionais, né? E me diz uma coisa, por que acontecia muito, e isso acho que acontece até agora, só que como nós diminuímos muitos os casos, já é um assunto que já saiu fora vamos dizer assim, do vocabulário das pessoas da conversa diária. Aquele negócio do tal de falso negativo e falso positivo, que as pessoas falavam tanto, que tinha um que dava de manhã positivo, de tarde fazia outro, já dava negativo. Por que acontecia isso? Isso é uma coisa em função do vírus, esse vírus ser tão complexo ainda vamos dizer assim, para a junta científica, vamos dizer, né? Porque são quantos tipos de exames? São 2 ou 3? Não, nós temos o RT-PCR, que é uma coleta de SWAB, né? SWAB é uma coleta que faz na nasofaríngea do paciente. A gente coleta das 2 narinas e manda a amostra para o laboratório. Nós temos o teste rápido de antígeno, que é o mesmo que é feito nas farmácias. O município também... É o de sangue, no caso? Não, também é coleta de SWAB. Esse em 15 minutos te dá o resultado. E o de sangue, que é o que a gente faz no dedo, ele te dá mais uma... ele te diz assim, ó, se tu... Teve. Se tu está. E se tu tem imunização já, por exemplo. Hoje, as pessoas vacinadas, se tu for lá fazer, automaticamente, não que isso seja uma regra, mas automaticamente vai aparecer marcando o número 2, que é que a pessoa já teve ou que a pessoa está imune perante as vacinas. Então, nós temos esses 3 testes aqui. E qual deles é 100% ou nenhum é 100%? Não, os 2 que são feitos coletas de SWAB, né, que é da nasofaríngea, os 2 são de confiança, com certeza. E me diz uma coisa, o pessoal falava muito assim, ó, machuca muito esse exame do nariz, esse? Então, as pessoas têm bastante desvios, né? As nossas narinas não existe uma regra, né? Tipo, a minha não é igual à tua, não é, a de ninguém é igual. Porém, a gente prioriza fazer o teste da melhor forma possível para o paciente. Eu costumo conversar. Eu costumo realizar o teste conversando com o paciente. Que eu vou entretendo ele, né, com a minha conversa. Claro. E quando ele viu, eu já fiz. Né? Mas que deve ser bem... eu já fiz também esse teste várias vezes e ele não é nada confortável. Mas é necessário, né? E tem que ser feito, né? Me diz uma coisa, Gilmar, tu chegou a pegar o Covid ou não? Não.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então tu não teve essa experiência, né? Graças a Deus. Robert, assim, ó, lá no início tu me perguntaste aquela hora, né, sobre um pouco da minha experiência sobre isso, né? Assim, foi bastante gratificante, porque é uma evolução para nós como seres humanos, né? Passarmos por toda essa fase. Verdade. Mas também era de muita preocupação e muita apreensão, né? A gente tem família, todos nós temos famílias, a gente tem filhos, a gente não sabe onde vai, como vai, né? Houve períodos ali que no início, assim, tu entrava para dentro de casa nu já, né? De medo. Tu sabe que parece que o vírus nos trouxe uma sensação assim que nós talvez deveríamos ter, porque o amanhã não nos pertence, a gente sabe disso, ninguém sabe se vai estar aqui amanhã, mas com o coronavírus a gente começou a ter certeza de que não se sabe se vai estar aqui amanhã. Então ninguém mais fazia planos, as pessoas começaram assim a diminuir, e eu acho que isso afetou muito a questão psicológica das pessoas, né? E isso é uma coisa que não vai, vamos dizer assim, ser sanada da noite para o dia, né? Ainda vai ter muitos reflexos do coronavírus, né? E como tu disse, naquele período ali mais crítico, a gente começou a perder pessoas muito próximas. Isso machucou demais a nossa sociedade, né? Abalou bastante todos os nossos psicológicos ficaram abalados, porque eram pacientes que nós atendíamos ali na unidade. Isso aparentemente bem até, não? Exato, assim. Encaminhava para o hospital, e quando a gente via no outro dia já tinha informação que estavam sendo encaminhados para as UTIs e infelizmente, às vezes em curto tempo, já vinha a notícia que tinha ido a óbito. Isso abalava bastante o psicólogo da gente. Gilmar, né? Não sei se tu pode me responder essa pergunta, não sei se de repente chega na tua área. Existe uma explicação científica para isso? Por que algumas pessoas, vamos dizer assim, iam a óbito em 2-3 dias? Era questão de organismo mesmo? Existe esse negócio de que tem um sangue que é mais forte que o outro? Ou são tabus? Tu pode me dizer isso ou não? Robert, assim, essa questão assim tão profundamente... Seria mais para um médico, talvez, um infectologista, vamos dizer assim. Essa questão do sangue eu não sei te dizer. Não sei se alguém saberia te responder nessa parte, com certeza, assim, né? Com certeza. Mas eu acredito muito no organismo. O organismo das pessoas é mais resistente. O tratamento pode ter certeza que ele é o mesmo. É o mesmo. Né? Eficaz e tudo mais. Todo mundo dá o melhor de si para fazer o melhor tratamento para o paciente. Internado ou não internado. Mas acredito e posso te afirmar que o organismo manda bastante. Influencia bastante, com certeza. Nós tivemos aí casos de óbito muito rápidos, né? E tivemos casos aí com bastante tempo de internação que, graças a Deus, hoje estão no nosso meio de novo. Exatamente. Né? Que para nós é uma alegria muito grande também, né? Pois é, e sem falar que o aprendizado de vida, não só de vocês, mas também daqueles que passaram por esse momento de dificuldade, foi muito grande. As pessoas começaram a perceber que a vida não é só isso que nós estamos vendo aqui agora, que é muito mais do que isso, né? Valorizando mais, né, as pequenas coisas, cada amanhecer, né, que a gente... As pequenas porque coisas. Eu costumo dizer muito no rádio que às vezes a gente se queixa da vida e tal, mas comigo nada dá certo, mas olha só, a gente tem um milagre diário na nossa vida, que é amanhecer vivo. Com né? certeza. Então já é um milagre, né? Se tudo der errado naquele dia, agradece a Deus pela tua vida, porque muitos não tiveram essa mesma sorte, né? Robert, nem sempre tudo que dá errado está errado, né? Eu acredito muito na questão assim, que a gente está aprendendo todo dia. Todo dia estamos aprendendo. Exato. Com alguma coisa. Tudo aquilo que nos é posto em aprovação é para o nosso melhor. Pode ter certeza. Se hoje não deu certo, é porque não era hoje o dia de dar certo. Né? Gilmar, me diz uma coisa. Nesse período que tu teve lá, assim, ó, tu teve vontade de desistir, de abandonar o barco? Não. Essa minha missão não é para desistir. A missão que a mim foi dada não era para desistir. Eu sei que muitas famílias precisavam que eu estivesse lá. Muitas pessoas precisavam de eu estar lá. Eu acredito muito nisso, Robert, sabe? Que a missão que a gente vem na Terra, ela é muito forte.
Deus nos dá a força para esse tipo de coisa. Dá o suporte. Ele dá um suporte muito forte. Então eu acredito muito nisso. Eu nunca passou pela minha cabeça de desistência. Cansava, pode ter certeza. Nós tivemos períodos ali, eu tenho nas minhas anotações lá, nós chegamos a atender mais de 40 pacientes por dia. Uhum. Imagina, dos mais... Não era só o Covid, porque eles te trazem muito mais coisas além do Covid. Claro. O psicológico deles, como tu já falaste, vem muito abalado. Abalado. Né? Então, nós somos 1, 2, 3, 5, 10 para atender essas 40 pessoas. Uhum. E essas 40 vidas entram dentro da nossa vida. Claro. Então, o nosso psicológico ficava bastante abalado. Mas na minha cabeça nunca passou a desistência. Então nós falamos um pouco dessa experiência, nós vamos falar do momento atual. Uhum. Eu tenho falado aqui, e são informações a nível de mundo, que a China fez uma declaração, o governo chinês, incentivando ou aconselhando as pessoas que realizassem compras para estocar alimentos básicos e tal, porque pode surgir, segundo eles, uma segunda onda lá na China. E foi de lá que tudo começou. Saiu uma declaração da OMS hoje, referindo a grande preocupação dos países europeus, né, que estão enfrentando novamente mais ou menos uma média de 3 mil mortes por dia, né? E nós aqui no Brasil, na contramão de tudo isso, estamos aí com 180 e poucos mortes, de registro de mortes diárias, onde nós já tivemos acho que mais de 4 mil, né? Aqui em São Chico temos 2 casos ativos apenas. O que tu pode nos dizer sobre isso? A unidade, falando em nível de município, depois em nível de Brasil e depois em nível de mundo. O que chega para vocês? Quais são os protocolos hoje? As indicações é de que amanhã ou depois vai fechar a unidade Sentinela? O que está se falando? Então, Robert, nós temos... A unidade está inativa. Está nativa ainda, né? Nós temos procura, né? Os sintomas gripais, por exemplo, que todos os pacientes que tiverem, eles vão referir no posto de assistência deles, do bairro deles, e vão ser encaminhados para a unidade. Nós ainda temos um número... Hoje posso te dizer assim que em torno de, se eu fizer uma média de 16 a 20 pacientes por dia, nós ainda estamos atendendo. Uhum. Hoje, né? Todos com sintomas gripais. Nem todos com Covid. Posso te dizer que 95% não é Covid. A gente faz todo o protocolo de atendimento, depois realiza os testes, tudo direitinho, como tem que ser feito, mas posso te dizer que 95% não é Covid. Mas o que acontece? Nós temos uma ressalva muito forte, que é a vacinação. Isso, E está muito acelerada, né? Agora está se antecipando cada vez mais, né? Graças a Deus. Eu acho assim aqui... Tu já fez a terceira, João Marlon? Já estou imunizado. O pessoal da saúde, todo mundo fez, né? Já estamos imunizados com a terceira dose. E assim, olha, Robert, te digo uma coisa. Os pacientes que hoje nos procuram, e se forem positivos e estão vacinados, os sintomas são muito leves. Nada comparado ao que era antigamente, ao que foi há poucos meses atrás, né? Então eu te digo assim, temos casos dentro da nossa cidade que tiveram positivos sem vacina, por não terem se vacinado. Por opção. Sim. Por opção, por crenças, por coisas desse tipo, né? Devemos respeitar, né? Com certeza. Mas obteve isso aí sim, com certeza. E os números caindo cada vez mais, né? O pessoal já chegando na terceira dose. Tu acha que... Deixa eu ver aqui, tem gente deixando mensagem. Parabéns, André Aguiar, parabéns a toda a equipe do Sentinela, em especial ao Gilmar, gratidão. Também a Sandra Paz Martins Mendes, temos muita gratidão ao profissional Gilmar pelo carinho e cuidado. Essas são as mensagens que chegam pra gente aqui, né, na programação, né, da Rádio Alternativa Cisense. Gilmar, o pessoal, muita gente chegou lá fragilizado, né, e obteve através do teu atendimento toda a infraestrutura, né, um suporte, e as pessoas hoje estão te agradecendo aqui tá vindo por onde aí? Pelo Facebook da rádio. Isso aí, Robert, eu acho que
é bem como eu já te falei, né? A missão que a gente veio nesse plano para cumprir é essa. E eu acredito muito que eu faço tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo e com meus familiares. É um momento de fragilidade, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mais do que nunca, a palavra que esteve nas redes sociais por um longo período e muito em alta, que foi a empatia, ela tem que ser realizada com verdade, de verdade. A empatia ela tem que ser feita mesmo, não é só na rede social. Exatamente. Isso que nem desculpe, só para concluir, que nem a palavra gratidão, né? A gratidão, ela tem que vir do coração, né? Ela tem que ser, eu tenho que ser grato de verdade. Senão não precisa nem, né? O clique não nos faz muita diferença nesse mundo, né? Exatamente. Somos todos na mesma linha. É verdade, né? Nós precisamos de menos fotos e mais ações, mais boas ações. Intenções, né? Exatamente. Então as pessoas vão se conscientizando devagarinho e o corona, é o que eu digo assim, ó, se tudo que aconteceu no mundo e ainda pode acontecer, porque existe estudos que a gente não gostaria de divulgar, mas a nível da Europa, por exemplo, não a nível de América Latina e tal, aqui do Brasil, de que mais 500 mil de pessoas poderão morrer só ali na Europa. Mais de 600 mil parece. O número de mortes aqui do Brasil, mais ou menos. Isso. Então, assim, eles estão tentando conscientizar as pessoas, né, para que isso não aconteça. Eles têm algumas estimativas de que até nós temos que falar que é importante esse negócio da máscara. O uso da máscara aí pode salvar quase 200 mil vidas dessas 600 que podem vir a morrer. Isso, estudos da Organização Mundial de Saúde, que até teve muito questionamento, que a Organização Mundial de Saúde fazia algumas coisas que não eram corretas, não que não fosse correto, mas que seriam orientações que não supriam todas as demandas mais locais. Não sei se tu concorda com esses números aí, se tu acha que realmente não é uma coisa mais da mídia, porque está se falando que o coronavírus vai continuar em 2022. Isso é uma opinião minha, né, pelas leituras que eu faço, né, Robert? Eu acho assim que nós temos... esses protocolos foram criados e eles ajudaram a salvar muita gente. A máscara, a higienização das mãos... Mas também a gente não pode ser hipócrita ao ponto de apontar o dedo para alguém quando não está usando máscara. Isso. Eu entro dentro da minha casa, eu não uso máscara. Claro. Né? Em vários lugares, a gente sabe agora, nós estamos aí com quase 40 graus, e na rua tu sair de máscara, na rua a pé, tosse. É complicado. E a gente sabe. Então eu não vou dizer assim, eu sou o perfeito, eu uso sempre, eu faço. Não. E quem me chegar na minha frente e me disser isso, eu vou botar uma câmera, porque não é verdade. Isso não acontece sempre em tempo integral, né? Obviamente que a gente sabe que isso aí nos ajudou muito e vai seguir nos ajudando, né? Eu lembro muito da parte que a ex-secretária Gitânia falava muito no início da pandemia, né? Que ela gostava muito, em tudo que era comentário que ela fazia, ela dizia, né? Use máscara, use álcool gel e fique em casa, né? Ela sempre falou tudo essa questão. Então, assim, eram 3 coisas que eram muito taxativas, que dizia assim sempre, né? Mas que ajudaram muito. E a máscara, Robert, hoje a gente está vendo aí que está sendo liberada em vários lugares, né? Sim. Agora, única e exclusivamente com o aplicativo do Conect SUS ali, ou com o cartão vacinal, tu já consegue entrar nos eventos e nas coisas, e até mesmo a gente sabe que se tu for fazer um jantar baile, por exemplo, a pessoa vai ter que tirar a máscara para jantar. Claro. Obviamente que na hora do baile fica meio... Poxa, o cara já jantou ali sem a máscara, por que na hora dele dançar ele tem que colocar a máscara, né? Se ele vai estar sempre frente a frente com Então são coisas assim que fica muito complexo dos órgãos responsáveis resolverem esse tipo de coisa. Fica muito complexo. O Robert chega com um protocolo diferente do Gilmar. Então, nós seguimos, obviamente, o protocolo do Estado, né? Os decretos estaduais são os que o município segue. Mas existem muitas coisas que ficam fora do controle para a gente comandar, né? E tu acha que isso pode colaborar para que tenha um aumento de casos no futuro próximo? Agora está chegando o final do ano, vem as festas de novo.
Robert, a gente tem feito, a gente sabe que existem, não teve Semana Farroupilha, mas teve Semana Farroupilha. Né? Isso a gente sabe, todos nós sabemos esse tipo de coisa, né? Mas, graças a Deus, eu vou ser bem franco contigo, eu tinha uma expectativa de ter uma procura muito grande pela unidade pós Semana Farroupilha. Isso. Graças a Deus. Assim como teve em Santiago. Santiago complicou a coisa depois da Semana Farroupilha. Pois bem, eles lá abriram mais, foi os eventos mesmo, né? Tipo, tem os eventos em aberto. Mas assim, ó, graças a Deus não passamos por essa fase. Não obtivemos procuras altas depois, né? Então isso aí eu acho que... não sei se tem que dizer se seria o momento da liberação total das coisas, mas conforme vai o andamento das coisas, né? A gente tem que ir se adequando, infelizmente temos que chegar um dia a esse ponto, né? Exatamente, não tem como a gente não pensar para frente, não pensar no melhor, né? Exato. Eu sei que, como você diz, né? A gente precisaria manter um pouco mais, né? Essas restrições, mas só que daí o pessoal vai enlouquecer, né? Não tem o que ser feito. E o Brasil precisa girar, a economia precisa continuar acontecendo. Então não existe a possibilidade de não se abrir a questão dos eventos, dos bailes, enfim, né? Todos precisam, uma coisa bem né? complicada. Aqui, Thaís Almeida. Parabéns, Gilmar. Tenho dúvidas a respeito da vacina para crianças menores de 12 anos. Vai haver vacina para os pequenos? Então, é Thaís, né? Então, Thaís, os estudos estão avançando bastante. Ontem ainda eu estava lendo que nós temos uma pretensão aí, a nível de mundo, da Pfizer, né, vacinar de 5 a 11 anos. Isso aí está em estudos bem avançados. Eu acredito que eu não posso te dar data, até porque eu não tenho conhecimento disso, né? Mas em seguida, esperamos. Eu acho que vamos pedir a Deus aí que tudo dê certo para o mais rápido possível, né? Pois é, porque é uma coisa engraçada. A criança, bebê, ela pega, mas não tem vacina, né? É uma coisa assim. Mas é uma coisa complexa também, né? Porque essa vacina foi desenvolvida muito rápido. Isso. Robert, assim, ó, se nós formos ver na média, H1N1 levou 10 anos para ter uma vacina, né? Eficaz mesmo. Imagina, fizeram a vacina do Covid-19 num toque de caixa de 6 meses, né? É uma coisa bem complexa. Mas nós temos que ressaltar o seguinte, comunidade, que graças a Deus as nossas crianças têm um organismo muito resistente. Eu sempre comento isso, o organismo deles é um organismo novo, é um organismo sem impurezas, diga-se de passagem, né? Nós, os mais adultos, já passamos por várias coisas, já comemos de tudo, já bebemos de tudo, já fizemos tudo, né? Então o organismo deles ainda tem bastante resistência quanto a isso. Obviamente que a gente precisa ter cuidados com eles igual, porque nós, os adultos que andamos mais na rua e transitamos e levamos e propagamos mais o vírus, mas as crianças tiveram uma grande resistência, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos torcer para que continue assim, né? Com certeza. Então, nós podemos dizer hoje que estamos vivendo um momento de tranquilidade, então, São Chico. Bem melhor, graças a Deus. Nossa cidade, graças a Deus, graças ao empenho de todos também, né? Estamos vivendo bem mais tranquilos. Como tu sabes, ali nós temos esses 2 casos ativos. Eu não tenho nenhum caso em análise, até laboratorial. Tenho isolamento, tenho 2 pacientes, porque são de contato com uma positiva. E é isso aí, né? O nosso município está andando bem. E já tem muita gente que fez a terceira dose também, né? Bastante. É que a terceira dose tem que ter 6 meses. 6 meses após a segunda dose. Então quer dizer que aqueles que fizeram há pouco vai só o ano que vem, né? Isso. Existe uma antecipação, né? Está tendo as antecipações nas segundas doses, por exemplo, já justamente para isso, para que consiga se fazer a terceira a imunização completa. E essa vacinação provavelmente vai ser anual depois, né? Anual. Não posso ter certeza também, óbvio, né? Mas provavelmente sim. Provavelmente anual. Com certeza. Então, eu acho que era isso, Gilmar. Obrigado pela tua presença. Nós estamos já no arremate do nosso programa. Falamos bastante sobre Covid-19 e eu acho importante para nós encerrar, dizer para as pessoas assim, ó, continuem se cuidando. Não vamos, como tu disse, ser hipócritas aqui, de dizer que tem que usar máscara, que tem que passar socado dentro de casa, que não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não. Faça tudo que você tem vontade. Você tem direito, você tem o seu livre-arbítrio, mas tente manter o básico, né? Eu acho que
vai num lugar de aglomeração, usar máscara e tal, né? O álcool gel é tão importante. Esses cuidados mais básicos vão ter que permanecer, talvez até que para sempre, a gente não sabe, né? Ninguém vai dizer que tem que fazer ou não, mas é importante que se puder fazer, né? Quando foi levantada a situação de tirar ou não a máscara, isso eu acho que vai da consciência de cada pessoa, né? Eu ouvi várias ideias a respeito. Muitos me disseram assim, eu não vou tirar. E eu disse, isso é uma opção, né? Se tu se sente mais seguro assim, deves ficar assim. Né? Se a pessoa quer tirar, é uma opção dela. Eu não sei como que vai proceder esse protocolo ainda. Mas eu acredito que com certeza vai ser estudado pela melhor maneira possível. As gurias lá de dentro, a Márcia e a Dani lá, que trabalham na parte do nosso conselho lá, elas estão sempre muito voltadas às melhoras que acontecem, né? O apoio que a gente tem da Secretaria de Saúde, lá do Leonardo e da administração também é bastante voltada para isso. Eu acho que eles, antes de qualquer decisão tomada, escutam bastante as pessoas da área responsável, que é o pessoal da área da saúde, né? Perfeito. Obrigado, Gilmar. Então, a gente encerra por aqui. Eu que agradeço mais uma vez a tua oportunidade. Quero te parabenizar pelo teu programa. Acredito que é de grande valia para a nossa comunidade. E a nossa unidade, tomara que as pessoas não precisem, mas ela está à disposição para quem precisar, Robert. Com certeza. O pessoal pode chegar por lá, né? Os horários de atendimento lá, nós trabalhamos das 8 às 11h30 e da 1h30 às 5h. Nós temos atendimento médico de manhã, salvo esse mês que nós estamos emprestando a nossa médica para o SF João de Deus, nas terças e nas quintas de manhã. Nos outros horários nós temos médico integral, sempre. Beleza, então ficamos por aqui. Voltamos amanhã quando forem 11 horas. Você acabou de ouvir Quadro Frente a Frente. Agradecemos a sua audiência e convidamos para estarem conosco amanhã a partir das 11 horas da manhã.